Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Quem puder dar um oi, quem tiver com a câmera aberta, dá um ok. Obrigada, Ana. Obrigada, Denise. Denise está firme aqui, comparecendo todo dia. Oi, Beatriz, bom dia. Bom dia, pessoal. Célia, Adriana. Estou cumprimentando Maria, que estou cumprimentando quem eu estou vendo de câmera aberta. Mas bom dia para todas e todas. Sejam muito bem-vindas. Hoje, infelizmente, é o nosso último dia dessa semana de mentoria, que, na minha opinião, está sendo uma das mais incríveis que a gente já fez aqui. Muita qualidade sendo entregue, a gente trouxe mentores novos, né? Mentores e mentoras novos para vocês conhecerem, pessoal, tanto do Rio de Janeiro como de fora. E hoje não vai ser diferente, porque a gente vai começar aqui com uma pessoa que eu tenho. É até difícil falar dela, porque ela é uma amiga de anos, a doutora Isabelle Rocha. Nós já trabalhamos juntas, né, Belle? Já fomos sócias de um escritório, né? Depois nos reencontramos, essa sociedade, não por nossa culpa, acabou não indo para frente, e nós nos reencontramos alguns anos depois, e aí foi aquela conexão imediata, e já coloquei ela também na comissão de mentoria para trabalhar com a gente, porque eu sei o trabalho incrível que ela desempenha nessa área. E não tem ninguém melhor para falar de gestão de escritório, que era justamente o que você fazia lá no nosso, né, Belle? Você geria o nosso escritório e as coisas só funcionaram no período que a Isabelle estava lá, depois foi um caos, né? Então, eu lembrei muito disso e queria trazer ela aqui. Graças a Deus ela topou. A Isabelle, para quem participou, já tem um projeto maravilhoso aqui pela comissão, chamado Advocacia com Sentido, e vai ter no ano que vem de novo, não se preocupem, tá? Ela tem mais um monte de projeto que já está pronto, assim, está no forninho já só para soltar. Ano que vem vocês vão ouvir falar muito dela. Mas deixa eu apresentar. A Isabelle Rocha é advogada, formada há 25 anos, com mais de 22 anos de experiência em gestão organizacional. MBA em Gestão Empresarial pela FGV do Rio de Janeiro, especialista em Gestão de Redes e Atenção à Saúde pela Fiocruz, Gestão de Serviços em Saúde com ênfase em hospitalar pela UF, Psicologia Positiva, Bem-Estar e Autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul. Sócia e gestora do escritório de Djalma Rocha e Advogados Associados. Terapeuta, coautora dos livros Pílulas de Cura, Resgate uma Mulher e Cure uma Geração e Oponopono e seus Caminhos. Fundadora da Gestão Humana, empresa voltada à educação, treinamento e desenvolvimento humano e corporativo. Atualmente é membro da Comissão de Direito Empresarial da ABA do Rio de Janeiro e secretária adjunta da Comissão de Mentoria Jurídica da OAB do Rio, onde atua com foco em gestão e liderança, propósito e bem-estar na advocacia. Gente, eu fico até arrepiada, ó. Não sei se dá para vocês verem, não, de falar da Isabelle. Velho, muito obrigada por você ter aceitado mais esse convite, por você estar se doando tanto para a nossa comissão, e é com muito carinho que eu passo a palavra para você iniciar a palestra de hoje sobre gestão de escritório. Bom dia, gente. Gente, depois de uma apresentação dessa, né, fica até difícil colocar o sarrafo lá em cima. Raquel agora, né, aumentou a minha responsabilidade, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre um prazer muito grande contribuir. Espero realmente que eu consiga, né, trazer um pouco da minha visão, que às vezes até é considerada um pouco fora da caixinha, né? Mas eu acredito que a gente vai ter aqui uma manhã, né, de muita troca, de muita conexão mesmo, né? Espero realmente fazer uma diferença positiva na vida de vocês, a partir de agora, já que começamos a nos conectar, né? Quero agradecer imensamente a doutora Raquel Castro. Ela é uma pessoa, assim, que ela não sabe ainda, né, o tamanho
da transformação que ela ajudou a gerar na minha vida esse ano, né? Ela foi uma pessoa realmente que fez muita diferença na minha vida, e tenho certeza que a gente vai construir muita coisa bacana agora em 2026 também. Raquel, muito obrigada, né? Quero também parabenizar, né, a doutora Ana Tereza Basílio, que com tanto amor, né, tanto zelo, né, traz esse projeto, né, mantém essa chama acesa, né, por intermédio também da doutora Raquel, que brilhantemente conduz essa comissão. Muito, muito obrigada, e vamos começar, né? Depois dessa apresentação, eu vou passar rapidinho pela minha apresentação, porque ela já trouxe bastante informação. E se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui no chat. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Ah, agora vai aparecer, peraí. Pronto, está aparecendo. Então, vamos lá. Só que tem um problema. Quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês. Exato. Esse é o problema do Meeting, eu não sei É isso resolver mesmo? isso. Ah, Eu não então, sei resolver isso. Eu acho que tem uma maneira de você fazer as duas coisas, mas eu não sei fazer. então, tudo bem. Então, qualquer coisa, Raquel, você intervém aqui e a gente vai conversando, tá bem? É Porque eu não vou comigo. conseguir visualizar o chat. Não, depois a gente responde no pessoal no chat, fica Tá tranquilo. ótimo, maravilha. Vamos lá. Bom, gente, hoje o nosso tema é gestão estratégica para escritórios de advocacia. É um tema que eu amo muito falar, né? E vou começar falando rapidinho sobre mim, né? Porque já teve aí uma boa apresentação. Eu sou Isabelle Rocha, tenho 48 anos, sou casada e sou mãe do Pedro, né? Sou uma pessoa que está sempre buscando novas experiências, novos aprendizados, então eu não paro de estudar. Né? A minha formação começou lá no direito, há 25 anos atrás, mas desde então eu procuro me aprofundar não só, né, nessa área, mas em outras áreas também. O que acabou me trazendo, né, para a gestão, acabou sendo um caminho natural na minha vida. Né? No início lá da minha formação, eu pensei em prestar concurso público, acabou que eu tive alguns problemas, né, de saúde, eu tive um câncer de ovário. Então, a minha jornada ela acabou se modificando e eu comecei a atuar na gestão e comecei a perceber o quanto eu amava aquilo e comecei a fazer, né, algumas formações na área. E aqui estou, né? Agreguei também algumas formações em terapias, né? Então, hoje eu percebo que estava tudo conectado, né? Muitas vezes a gente percebe ali um caminho que a princípio parece meio torto, né? Mas a gente, quando olha para a nossa história, olha para a nossa trajetória, a gente consegue perceber que tudo acontece perfeitamente, né? Então, hoje eu também sou terapeuta, sou mentora, né, aqui na comissão e também fora dela, né, atuo com mentorias voltadas para mulheres também, né, grupos terapêuticos, então eu amo muito o que faço e espero também trazer hoje essa visão para vocês. Vamos lá. Então, como eu falei, né, eu também sou coautora de alguns livros, sou membro da Comissão de Direito Empresarial da ABA e secretária adjunta da Comissão de Mentoria Jurídica. E estou muito feliz, muito grata por estar aqui. Vamos lá. O que a gente vai vivenciar hoje, né? Hoje eu vou trazer para vocês uma visão ampla, né? Uma visão sistêmica para negócios a partir do que eu chamo de tripé de sustentabilidade dentro da gestão. Nós temos o planejamento estratégico, nós temos a gestão de pessoas e nós temos habilidades essenciais que devemos desenvolver, né, para se autoliderar. Né? Então, aqui eu trago esses 3 elementos como elementos que, para mim, são fundamentais para que a gente possa exercitar, né, exercer uma boa gestão. Então, é nesse olhar que eu vou trazer para vocês e quero saber de vocês depois, né, o que vocês acharam, quanto vocês, quais insights que vocês tiveram, porque isso também me ajuda muito aqui, tá bom? Vamos lá. Eu queria que vocês já iniciassem, né, esse encontro entendendo uma coisa. Tudo que vocês, né, tudo que eu vivi, tudo que vocês viveram até aqui, seja no direito ou fora dele,
né? Tudo que a gente viveu trouxe a gente até aqui, né? Então, a gente precisa estar em constante conhecimento, aprendizado, para quê? Para que a gente possa expandir ainda mais, né? Eu percebo que essa semana, né, de mentoria jurídica foi maravilhosa, eu acompanhei ali e eu percebi, isso só reforça, né, o meu entendimento do quanto é importante se manter em constante movimento e aprendizado, né? Agora, para você chegar, né, num próximo nível, para você avançar, você precisa expandir cada vez mais, né? Então, aqui, num olhar de gestão, eu quero que vocês se abram, né, para essa oportunidade de olhar, né, além do que vocês estão acostumados, né? Eu não sei aqui exatamente quantos de vocês exercem a advocacia autônoma, né? O quantos de vocês já têm ali, né, um escritório estruturado, né, em termos de gestão, mas a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso. A organização da sua empresa, a organização do seu negócio, do seu escritório, não vai acontecer da noite para o dia, né? Eu percebo, às vezes, muitas pessoas ansiosas, né, na hora de estruturar esse negócio. Por quê? Porque dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. É uma coisa que a gente precisa dedicar, né? A gente aprendeu, né, lá na faculdade, né, a técnica, né? A gente aprendeu muitas coisas e a gestão, ela não faz parte desse repertório na faculdade, né? Então, muitas pessoas saem da faculdade cruas nesse aspecto, né? Não aprenderam a empreender, muitas vezes não tem uma ajuda de ninguém, né, ali da família, não tem um negócio já estruturado, então precisa colocar a mão na massa, né? Mas isso é um processo, né? Só que o que a gente percebe, né? O que eu percebo, né, vendo tantas pessoas atuando, a pessoa ela está muito mais preocupada ali com operacional e deixa esse aspecto da gestão, que muitas vezes é considerado chato, e é mesmo, né, problemático em alguns aspectos, para depois, né? Então, aqui eu quero trazer, né, esse olhar para vocês, né? Vocês só precisam, né, quem ainda não tem, precisa parar de procrastinar e começar, né? Ainda que de uma forma pequena, né? Fazendo o básico todo dia, fazendo um pouquinho a cada dia, né? E vivenciar esse processo. Porque quando você olhar 6 meses atrás, 1 ano atrás, você vai perceber que esse aumento de estrutura transforma o seu negócio, né? Então, você vai começando a perceber o quanto você vai ficando mais forte nessa gestão. Então, aqui a gente vai olhar, né, de uma maneira ampliada, porque a gestão estratégica acaba sendo isso tudo aqui que está na tela, né? A gestão estratégica, ela abrange muita coisa. Então, a gente tem a gestão estratégica propriamente dita, né, que é você definir, né, onde você está, para onde você quer ir, quais são os objetivos de crescimento daquela empresa, os planos de ação para executar, né? Porque é isso que, de certa forma, vai direcionar todas as decisões que você vai tomar e permitir que a sua empresa cresça, né? Porque aqui a gente está falando de negócio, né? Então, a partir daí, quando você começa a perceber, né, tem muita coisa a ser feita, mas a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente pode começar fazendo o essencial, né? E eu vou trazer aqui para vocês hoje o essencial, na minha visão. A gente tem a gestão de riscos e compliance, né, que é realmente o que ajuda, né, uma empresa a prevenir passivos e protege também essa reputação do escritório. Tem a gestão financeira, né, porque toda empresa ela tem o objetivo de ter lucro, né, e muitas vezes a gente percebe que o advogado ele mistura muito a receita dele, né, com as contas de casa, então existe uma confusão aí, né, o que acaba não trazendo nenhuma clareza, né, com o quanto se ganha, né, se faz de dinheiro, o quanto se tem de lucro, né, então meio que apagar incêndio, né, o tempo inteiro. Então, um escritório que não tem esse controle financeiro, ele tem mais dificuldade de
sobreviver, né, e de crescer também. Tem a gestão de pessoas, né, que atua ali na seleção e no desenvolvimento das pessoas, né, que atuam ali naquele escritório. Então, eu acredito profundamente que as pessoas certas nos lugares certos, elas produzem mais e com menos desgaste, né? Então, olhar para isso é muito importante. E aqui a gente também traz ali um olhar para a delegação de tarefas, né? Porque fazer sozinho pode até funcionar durante um momento, mas não se sustenta. Então, a gente precisa realmente criar estratégias para quê? Para crescer, né? E a delegação de tarefas, ela faz parte disso, né? Parcerias, tudo isso faz parte. Tem a gestão operacional propriamente dita, né? Que é a organização da rotina jurídica e a organização da estrutura administrativa, né? Sem organização também é muito difícil crescer, né? Às vezes você cresce, mas paga um preço muito alto com isso. Então, a desorganização compromete, inclusive, a qualidade e a experiência do cliente, né? A qualidade do seu atendimento, a experiência do cliente. Às vezes, o advogado perde prazo por causa de uma coisa que poderia ser muito simples, né? Que é a organização. Temos ali a gestão de marketing jurídico e posicionamento, né? Vocês tiveram aí vários encontros focados nisso também, que são essenciais. Hoje, o escritório precisa, né, fazer uma comunicação que seja estratégica, assertiva, dentro, né, dos limites ali da ética. Então, visibilizar, né, trazer visibilidade para esse escritório é extremamente importante, porque hoje nós sabemos que muitas pessoas que não sabem, né, atuar nesse nível de gestão acabam ficando muito desmotivadas, né? Porque gera uma desmotivação, com certeza, porque muitas vezes os clientes acabam encontrando um outro profissional, né? Às vezes até menos qualificado, mas que se posiciona bem, né? Então, isso é fundamental. A gente tem que trabalhar a gestão da experiência do cliente propriamente dita, né? Criar uma jornada que seja acolhedora, que seja eficiente, né? Para que as pessoas possam, inclusive, fazer o marketing, né, boca a boca, né? Te indicar, obviamente, o objetivo não é esse só, né? O objetivo é realmente melhorar a experiência daquela pessoa que te contratou, né? E porque a gente sabe que o cliente bem atendido, ele fica, né? A tendência, a chance dele ficar é muito grande. E tem uma parte, né, ali da gestão da inovação e tecnologia, quando a gente fala de inteligência artificial, né, a busca de soluções para melhorar a produtividade, gerar uma diferenciação no mercado. Isso também hoje, eu que me formei há 25 anos, né, essa parte aí praticamente não existia, né, a gente... então, praticamente, eram ali alguns sistemas que ajudavam, mas hoje a gente tem um rol muito grande, né, de possibilidades. E, por último, e não menos importante, na minha visão, a gestão emocional. Eu percebo que muitas pessoas não conseguem sustentar um negócio justamente porque não conseguem se autogerenciar. Tá? Se desmotivam com muita facilidade, não conseguem se conectar, criar parcerias, muitas vezes se posicionar na rede social, né? Então, isso acaba gerando uma desmotivação muito grande, né? E eu acredito profundamente, né? Tenho aí já uma experiência não só na advocacia, mas é claro, né, que sem saúde emocional a gente não consegue desempenhar, né, o nosso trabalho de uma maneira que seja sustentável. Né? O preço que se paga é muito alto, né, por um burnout, por uma ansiedade, né, uma síndrome do pânico. Então, não vale, né, a pena a gente não olhar para isso. Né? A gente precisa olhar para isso também. Eu vou falar hoje, né, com vocês sobre esses 3 pilares, né, que eu trouxe, e vou começar pela gestão estratégica propriamente dita. Né? A gente tem mais de 1 milhão de advogados, né, competindo por espaço.
Então, o que a gente precisa para trabalhar de uma forma que seja sustentável, né? Visão. A gente precisa de visão para implementar boas práticas de gestão. E a gente precisa, nesse lugar, né, que a gente se encontra aí, esse mar de gente, desenvolver a mentalidade de empresário. Né? Como eu falei no início, a gente não tem isso na faculdade. A gente precisa desenvolver. Né? Essa mentalidade, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Né? Então, a gente precisa começar a atuar num nível mais estratégico para gerar uma mentalidade de empresa, também para gerar uma sustentabilidade e crescer. Né? Então, a gente precisa entender que o escritório, ele não é um lugar, né, que só recebe o cliente, que elabora a petição a nível ali operacional, que acompanha o processo, né? Precisa ser tratado como um negócio, né? Um negócio que tem missão, que sabe, né, o porquê está fazendo aquilo, tem uma visão, né, de futuro, tem valores que são bem definidos, até porque isso vai facilitar também a chegada dos clientes, a chegada de parceiros estratégicos, né? Isso gera uma comunicação muito mais assertiva na rede social, então essa, para mim, é a base. Né? E essa gestão que vai diferenciar os advogados comuns daqueles que querem crescer e se desenvolver e também gerar uma mudança, né, na sociedade como um todo, porque toda ação, né, acaba gerando uma repercussão. Isso é inegável, né? Então, tudo que a gente faz acaba gerando ali uma repercussão, não só naquelas pessoas que são atendidas por nós, mas na sociedade como um todo, né? Então, a gente tem esse olhar, essa responsabilidade social também. Então, o que é a gestão estratégica, né? Ela é um processo em que você planeja, executa e acompanha as ações. Para quê? Para que a sua empresa alcance esses objetivos. Então, a gente tem dentro disso os fatores internos, que são todos os recursos e processos dentro da empresa, e os externos. A gente precisa também olhar para o mercado, olhar para a concorrência, né? Olhar para como as pessoas estão fazendo, né? Como quem hoje já está no patamar que eu gostaria de estar, o que essa pessoa fez, qual o caminho que ela percorreu, né? E aqui a gente está no melhor lugar, né? Que a Comissão de Mentoria Jurídica, ela traz esse olhar, né? Não só para a concorrência, né? Mas ela te ajuda, né, a trazer referências, grandes referências, né? Uma pessoa que já está atuando numa área, ela consegue ajudar alguém, né, pegar na mão daquela pessoa e ensinar a atuar naquela área, né? Então, isso é muito bacana. Então, a gente precisa de um propósito claro, né? Para onde que a empresa quer ir, né? O que essa empresa deseja se tornar, né? Qual é a capacidade que essa empresa tem, né? O que ela sabe fazer, né? Então, enquanto negócio, o que ela sabe fazer? E o ambiente, né? Que é o contexto em que essa empresa está inserida, né? Porque a gente precisa também a gente precisa olhar para o mercado. E a gente não está numa bolha, né? A gente está num nicho, né? A advocacia, mas existem subnichos, né? Então, você aprender a se situar, né? Ser menos generalista, né? E trazer ali uma especialização, isso vai te ajudar a crescer também. Então, é entender o ambiente que você está, né? E o que você está fazendo dentro desse negócio. Então, a gestão estratégica, ela te ajuda a definir a visão, a missão, os valores, os objetivos, e ela traz para você um plano de ação, né? Porque não adianta você saber isso tudo e não executar, né? Eu falo muito isso com os meus mentorados, né? A gente precisa gerar uma consciência, a gente precisa planejar, né? Eu acredito que o planejamento ele é fundamental sempre, mas a gente precisa executar, né? Porque sem execução a gente não vai a lugar nenhum. Então, essa gestão estratégica, ela vai te ajudar, inclusive, a tomar decisões mais assertivas, né? E permitir que você cresça de uma forma sustentável, né? Ainda que você cresça aos poucos, né? Você não tem um crescimento exponencial de uma hora para outra, né? Você conseguir
identificar ali os gargalos e também fazer ajustes de rota, né? Crescendo de forma sustentável. E a gestão estratégica também te ajuda a olhar para essa jornada e experiência do cliente, né? Que isso é muito importante, né? O atendimento, um bom atendimento, um atendimento que seja humanizado, né? Faz toda a diferença. E te ajuda também a organizar e melhorar os seus processos, né? Então, você vai executar, vai monitorar, né? Esse monitoramento ele é fundamental, vai ajustar o que for necessário e vai fazer novamente, né? A gente chama de ciclo PDCA. Então, você vai fazendo esse movimento e ele vai, em algum momento, ele vai se tornando até intuitivo, né? Por quê? Porque as pessoas também, né, que convivem com você, que fazem parte desse sistema, né, que é a empresa, elas também precisarão se adequar a essa lógica, né? Então, todo mundo ganha, né, no final das contas. E eu quero deixar uma reflexão para vocês, né? Eu quero que vocês anotem aí no caderno o que você espera alcançar na sua esfera pessoal e no seu negócio nos próximos 12 meses. A gente está no melhor momento, né? Fim de ano é aquele momento em que todo mundo começa a torcer para o ano terminar logo e também, né, já começa a pensar, né, numa mudança de energia, no que pode ser feito para fazer diferente, né? O que pode ser feito para que a vida, né, aconteça de uma forma diferente. Então, eu quero que vocês anotem e levem essa reflexão, né? Pensando estrategicamente para um ano apenas, né? A gente tem aí planos de ação que são de longo prazo, mas a gente sabe que tudo acontece de uma forma muito rápida, né? E hoje em dia está muito difícil você planejar para 5 anos, para 10 anos, né? Quando eu fiz o MBA lá atrás, a gente falava, né, de grandes empresas, um planejamento estratégico de 10 anos. Né? Mas para um pequeno negócio, um médio negócio, é muito complexo, né? Você olhar para 10 anos, né? Então, daqui a 10 anos teremos outras ferramentas, outras coisas, né, que vão acelerar ainda mais e vamos olhar para um ano apenas, né, aqui nesse encontro, porque eu acho que já pode te dar um bom direcionamento. Então, ele vai, né, o planejamento, ele vai te ajudar a evitar decisões que sejam reativas, que sejam tomadas no impulso. Ele vai ajudar você a crescer de uma forma sustentável, sem muito atropelo, né? E ele vai trazer para você uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a clareza. Você vai ter clareza do que é mais importante, né? Clareza das prioridades, né? O que é prioridade agora? O que eu preciso fazer agora para crescer? Então, quando você começa a olhar para, né, fazer todo esse movimento para gerar uma clareza, você percebe que não tem como não mudar, não ajustar e não crescer também, né? Porque você vai encontrando soluções à medida em que você vai agindo, atuando, né? Executando as tarefas. Então, é um processo que é muito interessante, eu recomendo que todos já, né, façam, quem ainda não faz, né, que comecem a fazer, ainda que pequeno, né, aos poucos, comece a fazer. Porque eu acredito que o planejamento ele não precisa ser algo complexo, né? Você, na verdade, não te falta nada para começar a fazer um planejamento que seja estratégico, né? Você só precisa mesmo executar, né? Sentar, ter vontade, ter um desejo e de fazer, né? E começar a fazer, né? Porque eu acredito que ele pode ser simples, pode ser realista, né? Considerar a sua realidade, né? E ser funcional, né? Ele torna a empresa uma empresa funcional. Então, eu sou uma entusiasta. E eu quero trazer para vocês aqui umas perguntas, né? Para que vocês já possam começar a implementar essa gestão estratégica, já começar a fazer esse planejamento, né? Aqui eu chamo de GPS estratégico. Você vai criar uma linha do tempo. Você vai parar, é um exercício, eu falo que é um autoconhecimento da empresa, né? Porque vem ali, num princípio, né, na pessoa do sócio, né? Então, é um autoconhecimento para o sócio também.
né? Então, você vai olhar para a realidade da sua empresa hoje. Como eu estou hoje, né? Onde eu estou, na verdade, onde eu estou hoje, né? Qual é a minha estrutura, qual é o meu faturamento atual, qual é o perfil de cliente, em qual área que eu atuo, né? E você vai começar a desenhar isso mesmo, você vai colocar num papel, né? Respondendo essas perguntas, de uma maneira objetiva ou não, né? Da maneira em que você se sentir mais confortável, mas você vai começar a olhar ali como a sua empresa está, né? Onde que a sua empresa está, né? Em que momento ela está, né? Sem se comparar com o mercado. Você não vai olhar para o mercado agora, né? Você vai olhar para a sua empresa. E aí você, já tendo esse olhar onde você está, você vai pensar aonde que você quer chegar, né? Onde você quer estar daqui a um ano, né? Quando a gente fala de um planejamento de um ano, né? O que eu gostaria que ao longo desse ano acontecesse, né? E qual resultado eu quero obter ao longo desse um ano, né? Posso até fragmentar esse um ano e colocar 3 meses, em 6 meses, em 9 meses, em 12 meses, né? Então, quando você faz esse movimento, você começa a ter um olhar ali muito apurado do que é possível fazer, né? Então, você não precisa se preocupar de forma alguma com o como, né? Como você vai fazer. Mas você vai começar a levar para o papel, né, essas possibilidades, né, e desejos de onde você quer estar daqui a um ano. E a partir daí, você vai olhar para os passos que você precisa dar, porque os passos precisam ser dados, né? Então, você vai pensar já estrategicamente nas ações que você precisa executar para chegar naquele lugar daqui a um ano, né? Quando chegar lá no final de novembro, né, início de dezembro, tiver mais uma semana jurídica, né, mais uma semana da mentoria, você pensar, bom, eu já percorri um bom caminho, né? Eu não estagnei, né? Eu cresci, eu mudei a minha visão, o meu olhar. Então, isso aqui vai trazer para vocês, inclusive, muita confiança de que é possível, né? A gestão, ela traz essa possibilidade, né? Às vezes você está com tudo muito nebuloso, né? Às vezes até se encontra numa situação que você acredita que não tem saída, e quando você começa a fazer esse exercício, você vai começando a se conectar com o que é possível fazer, né? Inclusive dentro da realidade que você tem. Então, a partir daí, você vai definir 3 ações apenas que precisam acontecer para que você chegue nesse lugar, né? O que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, né, para que você chegue nesse lugar, né, esperado por você. Ficou claro até aqui, gente? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, podem trazer as perguntas que no final eu esclareço, tá bem? Então, vamos lá. Beli, por enquanto está tudo certo aqui, tá? Tá ótimo. Não tem nenhuma dúvida, não. Mas pode ficar tranquila que no final a gente volta no chat, se tiver tempinho, a gente responde as perguntas, tá? Maravilha, tá bom. Obrigada, Raquel. Então, vamos lá. A gente tem, né, dentro de uma gestão estratégica, a gente tem 3 níveis de gestão, né, que precisam ser olhados, né, com muito critério. Por quê? Porque eu percebo que muitos escritórios falham, né, em alguns aspectos aqui, porque elas não têm nem clareza de que existem esses níveis, né? Então, aqui, né, eu quero trazer para vocês esse olhar, né, de uma gestão estratégica, para que vocês possam entender, inclusive, o que é possível fazer, né? Então, a gente tem o nível estratégico, o tático e o operacional, né? O nível estratégico é aquele que define o que e o porquê a empresa, né, existe. Então, ele vem trazendo ali um olhar mais a longo prazo, uma visão de negócio, né? É o CEO da empresa, né? Aquela pessoa que está ali, geralmente na pessoa do dono, né? Quando é uma empresa pequena ou média, e que olha ali para quê? Para a visão da empresa, né? Onde ela está, para onde que ela vai. Então, é um olhar, né, mais amplo.
Quando a gente fala do nível tático, é um nível mais de organização de rotina e de processo, né? Ali, muitas vezes, tem um gestor, né, que atua e ele vai definir né? Como fazer, né? Onde que essas ações serão feitas, serão executadas, para quê? E o tático, ele fica ali, entre o estratégico e o operacional, né? Ele pega informações do operacional, pega informações do estratégico, e ele vai definindo planos de ação ao longo do caminho. E o operacional é aquele que a gente chama, né, em grandes indústrias, em grandes empresas, né, de chão de fábrica. É aquele que garante a entrega, né? Ele define o que se faz, quem faz o quê, né? Quando fazer, como fazer, né? É um trabalho ali do dia a dia. E o que eu percebo, né? Que a maioria dos advogados fica preso no operacional. Então, eu vou trazer para vocês aqui cada um dos níveis, mas eu acho que isso é importante falar agora no início, porque eu percebo que os advogados ficam muito preocupados com atividades operacionais, né? Muitas vezes porque atuam numa advocacia autônoma, né? Não conseguem, inclusive, nem perceber outras possibilidades e acabam ficando presos ali e não conseguem crescer, né? Eles não conseguem pensar, né, taticamente, não conseguem pensar estrategicamente. Isso a gente vai começar a trabalhar agora. O nível estratégico, ele atua ali numa visão de futuro, né? Ele traz um direcionamento do escritório, né, tendo em vista o mercado, né? Então, ele vai olhar para o mercado, para a concorrência, para as referências, ele vai buscar crescimento, né, e vai buscar uma relevância do escritório. Então, tem a definição de posicionamento, tem estabelecimento de metas de crescimento, tem uma análise do mercado, tem uma criação de cultura organizacional, né, a partir dos valores daquela empresa. Então, você começa a ter um olhar de estrutura mesmo, né? Você começa a pensar em parcerias, em expansão. Então, é isso que o nível estratégico faz, né? Então, aqui nesse nível, a gente precisa pensar o que a sua empresa é hoje, né? O que ela deseja se tornar. Né? Então, quando você faz aquele exercício que eu passei do GPS, você está atuando num nível que seja estratégico. Ali você não está pensando no prazo, você não está pensando no cliente que você vai ter que atender, né? Você está pensando ali numa organização, numa estruturação, né, com uma visão de futuro. O nível tático, né, que é aquela camada intermediária, ela vai transformando essa estratégia que foi desenhada em planos de ação, né, que serão executados ao longo de um tempo. Né? Então, ele é um planejamento, mas mais a nível de execução. Né? Então, ele vai trazendo mais clareza para o que ainda pode ser feito. Né? Ele vai traduzindo essa visão estratégica em processos que são organizados. Então, aqui, como que você atua dentro do escritório no nível tático? Você define fluxo de trabalho, né? Você pode contratar, né, software, você vai começar a pensar em como que você vai estruturar esse fluxo de trabalho. Né? Você começa a olhar ali para uma coordenação de equipe, né? Se você vai contratar um estagiário, se tem alguém do administrativo, né? Se você tem advogados associados dentro do escritório, né? Quais são as parcerias? Você começa a pensar no planejamento financeiro, né? Tudo aqui no nível de planejamento. Né? E você começa a desenvolver dentro dessa empresa políticas internas. Né? Como que é o atendimento? Como que é a captação do cliente? Né? Como que a minha comunicação dentro da empresa vai se dar? Né? Então, esse olhar que você vai gerando, né? Que você vai desenvolvendo essas políticas que vão ser ali um sustentáculo, né? Elas vão sustentar a comunicação dessa empresa de uma forma geral, né? Uma comunicação interna, uma comunicação com o cliente, né? Uma comunicação na rede social, né? Você precisa ter essa clareza, né? Para que você possa realmente se comunicar de uma forma assertiva, né? E clara para as pessoas, né? E aqui, né? Nesse nível tático, o ideal é que você pense se os seus processos de trabalho estão organizados.
Porque se existe desorganização, né, trabalhar no caos é muito complicado, né? Planejar, pensar estrategicamente, planejar taticamente, dá trabalho, né? A gente não tá, eu não estou aqui romantizando nada, né? Na verdade, dá trabalho. Mas eu posso garantir para vocês que trabalhar no caos dá muito mais trabalho. E aí, né, que entra o adoecimento, muitas vezes, né? A pessoa, às vezes, atua num ambiente de caos, ela não consegue se organizar, isso gera muita ansiedade e leva muita gente, inclusive, a desistir, né? Porque ela não consegue enxergar, né, uma possibilidade de mudança. Então, aqui basta que vocês pensem, né, se os seus processos de trabalho estão organizados. Quando começar a organizar, a coisa muda. E no nível operacional é aquele dia a dia, né? Como eu falei, que a gente chama de chão de fábrica, é ali a execução das atividades do dia a dia, né? Então, aqui qual é o objetivo? Né? Garantir eficiência e garantir a qualidade na entrega imediata do serviço. Então, aqui, dentro do escritório da advocacia, o que entra no nível operacional? Os prazos, né? O cumprimento de prazos, o atendimento que é feito diretamente ao cliente, a elaboração de petição e contrato, a organização de agenda e prazo. E aqui, o que acontece, né? Como eu já falei, os advogados ficam presos no operacional e não conseguem pensar nem no amanhã, muitas vezes, né? Então, quem dirá daqui a um ano, né? Então, a pessoa vai vivendo ali dentro daquela da atividade operacional, que é extremamente importante, né? Mas a realidade da advocacia, para muitas pessoas, acaba sendo essa, né? Eu até quero saber depois, né, quem se identifica com isso, né? Porque você fica ali no operacional e quem fica preso no operacional não tem, não encontra espaço, né, para crescer, não encontra espaço para pensar, né, no crescimento. Então, é aquela corrida dos ratos, né? Você fica ali, muitas vezes, inclusive, sem perceber um crescimento, e isso vai gerando muita frustração, né? E adoecimento também. Então, aqui é a hora de você pensar, eu estou sobrecarregado, eu estou sobrecarregada, o que eu posso delegar, né? E aqui eu não estou falando de você contratar várias pessoas para trabalhar para você, né? Talvez aqui o processo de delegação seja ter uma secretária remota, né? Que pode funcionar muito bem num primeiro momento, ter um estagiário, né? Trazer, né, parceiros estratégicos para o seu escritório, pessoas que atuem em outras áreas, porque o que acontece em muitos casos? O advogado, principalmente, eu falo isso porque eu já vi muita gente relatando isso, né? Principalmente na comissão, né, no programa Advocacia com Sentido, muita gente se viu nesse lugar, né? Pegando vários tipos de demandas, né, jurídicas ali, vários tipos de processos, né, de diversas áreas, justamente porque não conseguiam dizer não ou porque achavam que aquilo ali ia trazer ali o dinheiro, né, no dia a dia. E o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela fica com várias demandas diferentes, mas ela, se tivesse ali um parceiro estratégico de determinada área que ela não domina tão bem, né, ou que, de alguma maneira, toma muito tempo, ela teria muito mais assertividade no dia a dia, né, porque ela delegaria para uma outra pessoa por meio de uma parceria, né, muito bem estruturada, né, claro, ali, de repente, com contrato, tudo, trazer essa pessoa, né, para atuar naquela área que talvez ela não seja tão... não conheça tão bem aquela área, né, ou, enfim, não goste da área, né, porque eu já vi advogados pegarem uma causa, né, que eles não, de uma área que eles não gostavam, simplesmente para não dizer não para o cliente, né? E aí o preço disso é muito alto, né? Porque a longo prazo você vai percebendo que você está com um monte de coisa ali que de repente não faz sentido nenhum para você, né? E
e aí você se perde no meio do processo, né? Então, gerar essa assertividade, criar parcerias estratégicas, fazer networking, né? Pensar em pessoas realmente que possam te ajudar a crescer junto com você, né? É um segredo em muitas, né, em muitas situações. Então, eu sei que esse é um tema que muitas pessoas não concordam, né? Porque dentro da advocacia existe, inclusive, esse olhar, né, de concorrência, né? Então, muitas pessoas têm essa crença de que se você indicar, né, um colega, aquele colega vai tirar o seu cliente de você, né? E isso pode acontecer, né? Infelizmente, em alguns casos até acontece, mas eu acredito que essa não seja a regra, né? Então, quando você cria ali uma parceria que seja uma parceria bacana, né? Bem feita, bem estruturada, né? Olhando ali para pessoas que têm valores parecidos com os seus, isso vai fluir de uma forma bacana, né? Então, assim, entender, né, quem você é e também quais são os seus valores, isso também te ajuda muito na hora de escolher os seus parceiros, né? Então, esse é o olhar que a gente precisa desenvolver, né? Mudar essa mentalidade para que a gente possa crescer e não adoecer nesse processo. Outro pilar que eu acho que é fundamental é a gestão de pessoas, né? Ainda que você atue num nível autônomo, né? Eu acho que é importante ter esse olhar para ampliar essa visão, né? O que acontece se você é um advogado que atua dentro de um escritório de advocacia que não seja seu, né? Isso também acontece muito. A gente precisa entender, né, que a cultura organizacional em muitas empresas, né, de todos os setores, mas inclusive nos escritórios de advocacia, muitas vezes carrega traços que dificultam a construção de ambientes saudáveis e que sejam colaborativos, né? Eu estou falando aqui de hostilidade, de uma competitividade exacerbada, uma cultura baseada em conflito, né? Isso tudo faz com que o ambiente se torne um ambiente ruim, um ambiente tóxico, um ambiente adoecedor, né? Então, a gente precisa olhar para esses sintomas, né? Porque são sintomas, né? Mas a doença, ela acaba acontecendo num nível generalizado, né? Eu prestei consultoria para uma empresa, né, que era uma empresa na área da saúde, e eu, né, facilito programas de bem-estar dentro das empresas. Então, como que funciona? Eu faço num nível consultivo, né? Eu sou uma terceira pessoa que chega na empresa e começa a observar aquele ambiente, né? Num nível estratégico, um olhar para as pessoas, para a estrutura, para a questão da organização. E o que eu percebia, né? Que numa equipe ali de 12 pessoas, né, que estavam ali diretamente atuando comigo naquele início, 5 estavam doentes. Então, eu percebi que aquele adoecimento ali, ele era muito provocado, doenças sérias, tá? E, assim, eram provocados por conta de uma cultura organizacional em que privilegiava um ambiente tóxico, né? Então, quem deveria olhar para a empresa, que eram os donos, e olhar para as pessoas, né, não estava olhando, né? Então, aquelas pessoas estavam altamente adoecidas, né? Porque esse ambiente ele tinha uma alta competitividade, um individualismo exacerbado, as relações eram no nível de hostilidade, né? Então, ali também existia uma comunicação que não era bem estabelecida. Essa empresa, ela tinha uma cultura de conflito como valor central, e isso acontece muito em escritórios de advocacia. E ali, com isso tudo, o que acontecia? Não tinha uma cultura voltada para o bem-estar e para a segurança psicológica. E a segurança psicológica ela é fundamental em qualquer ambiente que a gente esteja, né? Seja no trabalho, seja em casa, né? Então, a gente precisa olhar para isso, né? Então, e era uma empresa que não tinha um olhar para a diversidade e inclusão. Então, existia ali muito problema,
né? E com o tempo a gente foi conseguindo realmente olhar para a questão da cultura, né? A gente fez ali vários trabalhos voltados para treinamento e desenvolvimento, né? Infelizmente, algumas pessoas precisaram, né, ser demitidas, novas chegaram, né, porque já existia ali uma cultura totalmente adoecida, né, pessoas muito rígidas. Então, a gente precisa olhar para isso, né? O ambiente que você trabalha, se você tem um escritório, né, com outras pessoas, ou se você atua num escritório de terceiros, como é essa cultura, né? Como as pessoas agem, como elas se comportam, né? A gente precisa ter um olhar para isso, né? Porque não é só a gente, é o outro também, né? Então, dentro de uma gestão de pessoas bem feita, a gente trabalha a seleção daquelas pessoas que estão chegando na empresa, o desenvolvimento daquelas pessoas, né? Como fazer com que aquelas pessoas permaneçam na empresa, né? E a gente olha também para a questão da motivação, né? Como é a motivação dessas pessoas dentro daquele ambiente, né? Como que os sócios se comportam, como que os colaboradores se comportam, né? Quem são os parceiros estratégicos que aquela empresa está atraindo, né? Então, quando a gente olha para isso de uma forma mais ampla, né, a gente percebe que gera menos desgaste, né? Porque essa empresa ela começa a ter um clima organizacional saudável, né? E as pessoas atuam ali dentro de parâmetros, né, em que elas possam se expressar, trazer as suas questões, né, se posicionar, né? E a gente sabe que a insegurança psicológica reina em muitos ambientes de trabalho. Então, a gente precisa fazer o quê? Né? Dentro de uma estrutura, fazer com que as pessoas possam se manifestarem e dar as suas contribuições, né? E não se tornarem meros executores de tarefa, né? E porque é isso que eu vejo em muitos lugares, né? Pessoas ali que só estão executando e numa cultura muitas vezes baseada no medo, né? Em que elas não possam se expressar. Então, a gente precisa olhar para isso, né? E o que é a cultura organizacional, né? Para quem nunca lidou com esse tema, é simples, né? É um conjunto de valores, de crenças, de comportamentos, de práticas que vão nortear a forma como as pessoas atuam dentro daquela empresa. Então, a gente olha para o comportamento, né, das pessoas, começando pelos sócios, né? Então, não é um conceito só bonito, né? Que uma coisa para você fazer estrategicamente, colocar na parede e achar que aquilo está resolvido, né? É isso que vai fazer com que você se sustente a longo prazo, né? Porque essa cultura, ela precisa ser o quê? Disseminada. Né? É você internalizar essa cultura, a ponto de quando você não estiver, enquanto dono do escritório, na empresa, tudo continuar rodando maravilhosamente bem, né? A ponto de você conseguir tirar férias, a ponto de você conseguir sair alguns dias para para estudar, né? Para se desenvolver, né? E saber que ali existe um ambiente que é um ambiente de confiança, né? Então, quando você tem uma cultura organizacional bem definida, naturalmente as pessoas vão seguir naquela cultura, porque também, naturalmente, você vai começar a atrair para a sua empresa pessoas que tenham valores semelhantes àqueles que você estabeleceu, né? Dentro da empresa. Então, é um processo que eu falo assim, que é muito bonito mesmo, né? Porque é um processo de florescimento dentro da empresa, né? As pessoas passam, logicamente, os problemas, eles surgem, eles permanecem, eles vêm, né? Vêm e vão, né? Mas você consegue fazer realmente com que as pessoas e a empresa passem a atuar num ótimo estado de funcionamento. Né? Então, isso não significa que os problemas não vão aparecer, né? Mas você consegue, inclusive, ter mais facilidade para lidar com aqueles problemas, né? Então, isso vai fazer com que, de fato, a empresa tenha mudanças reais, né? E sustentáveis. Então, é muito interessante quando a gente começa a pensar dessa forma, né? E, naturalmente, o escritório que tem uma cultura clara,
em que as pessoas sabem exatamente os papéis que têm que desempenhar, né, que as pessoas têm clareza até onde elas podem ir, o que elas podem fazer, que risco elas podem assumir. Isso tudo vai gerando o quê? Menos conflito e mais foco dentro da empresa, né? A produtividade aumenta também. Então, o crescimento acaba se tornando algo muito natural, né? Então, essa cultura, ela não é definida pelos donos, ela é construída no dia a dia pelas pessoas que interagem naquele ambiente. Ainda que o seu escritório seja só você e mais um sócio, um parceiro, é pensar, né, qual é o ambiente que eu quero construir, né? Então, a cultura ela é algo que já existe. Muitas vezes ela não está escrita, não está definida ali no papel, mas é algo que já existe. Então, esse é um bom parâmetro até para você entender, né, em que lugar a sua empresa está, né, em que momento ela está. Porque se você é um advogado, uma advogada que está ali vivenciando algumas dificuldades, né, até mesmo relacionado a um adoecimento, né, é porque você precisa rever essa cultura, né? Talvez essa sobrecarga, você precisa começar a ampliar esse olhar. Então, é começar pequeno, né? Observar os comportamentos das pessoas, como as decisões são tomadas, como que essas comunicações acontecem, e a partir daí, né, a coisa vai fluindo melhor, né? Então, a gente precisa olhar para a liderança, né, rever essas crenças, gerar um compromisso maior com o cuidado e com as pessoas, né, humanizar as relações de trabalho. Tudo isso faz parte desse olhar para a cultura, né? E isso naturalmente vai acabar promovendo um ambiente mais colaborativo, mais empático, emocionalmente saudável, né? As pessoas começam a encontrar um propósito, né, maior naquilo que elas estão fazendo, elas vão trabalhar mais motivadas, né? Porque a gente precisa criar esse ambiente de segurança psicológica para que as pessoas consigam, né, superar, inclusive, os próprios desafios. Então, a empresa, ela precisa, quando ela fala, né, numa cultura, ela precisa se ancorar em palavras que sejam valores guias, né? Porque esses valores, eles vão refletir a identidade, o propósito, o comportamento que é esperado daquelas pessoas que atuam na empresa, né? E, inclusive, o comportamento que é esperado também dos clientes, dos parceiros estratégicos. Então, hoje, né, o que eu tenho aqui de reflexão para vocês, né, de exercício, é que vocês descrevam em 3 palavras como vocês gostariam que fosse a cultura do escritório de vocês. Como vocês gostariam de ser vistos, né, inclusive pelas pessoas. O que vocês gostariam de comunicar? Não parece, mas esse conteúdo, né, essas reflexões que eu estou trazendo para vocês, já é bastante coisa para começar ou para reestruturar, né? Já é bastante coisa, né? Porque são muitas reflexões, a gente precisa realmente se debruçar, né, para pensar naquilo, né? Dar um trabalhinho, né, mas vale muito a pena. Quando a gente fala de gestão de pessoas, tem também ali, né, um olhar para a liderança, que não pode deixar de ser visto, né? Porque o líder, ele é o espelho do time. Então, você precisa identificar, né, se você hoje atua num nível de liderança, como é a sua liderança, né? Ter clareza, levar clareza para as pessoas, né? Ter um olhar empático para as pessoas, né? Ter um critério também, né? Para que você seja um líder, né, que gere segurança e motivação para as pessoas, né? Porque a motivação ela pode ser intrínseca, que é aquela motivação interna, né? Mas ela pode ser extrínseca, né? Nós temos a capacidade de motivar outras pessoas a partir da nossa atuação, a partir da nossa fala, né? Então, a gente precisa se organizar, inclusive, para ser um líder melhor, né? Então, gerar, né, para que não gere nas pessoas um ambiente de insegurança e de desmotivação. Eu falo isso com muita propriedade, não por conhecimento, né, só,
mas eu falo isso porque eu já passei por isso em vários ambientes de trabalho que eu atuei, né? Então, assim, eu já sofri bastante com liderança tóxica, eu já, né, tive ali, em alguns momentos, uma vontade muito grande de desistir daquele emprego, né, daquele trabalho, né, justamente porque a liderança era uma liderança que não ajudava, né, não ajudava as pessoas a se desenvolver. Inclusive, era uma liderança que adoecia as pessoas, né? E isso não foi só comigo, né? Na verdade, ali foi o momento em que realmente eu comecei a buscar autoconhecimento para que eu pudesse aprender, inclusive, a me comunicar de uma maneira assertiva e me posicionar, né? Então, ali, eu falo ali em 2015, né, que eu atuava na coordenação de projetos e era um trabalho bem, né, que tinha ali um alto grau de responsabilidade, né, que era um contrato de gestão que eu coordenava, com 17 projetos, então era muita gente envolvida. Mas havia um líder, né, que era uma pessoa realmente muito difícil, e eu percebia o quanto aquela atuação dele minava, né, as pessoas, né, e adoecia as pessoas. Então, a gente precisou, né, eu precisei lidar ali com muita sabedoria. Então, fui buscar autoconhecimento até para eu entender até onde eu conseguiria ir. Então, eu sempre digo que autoconhecimento nunca é demais, né? Ele sempre nos faz crescer. Então, essa desorganização, né, ela desorganiza todo o ambiente, né? Um líder que tem uma mente muito desorganizada, muito caótica, né, naturalmente imprime, né, medo, insegurança, desmotivação, né? Então, a gente precisa realmente olhar para isso para que a gente possa promover um ambiente que seja de consciência, de confiança e de valorização, né? E que gere uma consciência ali do coletivo, né? Isso naturalmente facilita a adaptação à mudança, reduz, né, a resistência à mudança, né? Isso naturalmente vai modificando todo o ambiente, né? E que o líder ele não precisa ter o controle de tudo, né? Porque quanto mais controle, mais medo, né? Menos liderança ele vai exercendo, porque ele naturalmente acaba perdendo uma coisa que é muito importante, que é o respeito das pessoas, né? Então, realmente aprender a delegar, gerar um ambiente de confiança, e é isso que vai fazer realmente a diferença, né? Então, na minha visão, se você quer ir rápido, né, você vai sozinho, né? Isso pode até funcionar em alguns momentos, mas se você quer, né, ir mais longe, se você quer crescer, né, procura trazer pessoas, né, para atuar junto com você, né? Essas pessoas atuando junto com você, naturalmente você vai crescer, né? Mas você também precisa desenvolver a habilidade de liderança, aprender a delegar, né, para que tudo fique mais leve. E, por último, não menos importante, como eu falei também lá no início, é a gestão emocional, né? E sem isso, fica muito difícil se sustentar, né? Existe uma pesquisa da Smart Lab que foi feita entre 2012 e 2018, ou seja, um período pré-pandêmico, né, em que muitas coisas que a gente sabe não tinham acontecido, e 30% de licenças médicas foram concedidas a advogados devido a transtornos mentais. Isso, naturalmente, aumentou muito no período de pandemia, e eu ouso dizer que no período pós-pandêmico também, porque no período de pandemia a gente estava preocupado em quê? Sobreviver, né? Financeiramente, sobreviver, né, ali fisicamente, né, mas os reflexos, as sequelas vieram depois, né? Quando passou, as pessoas começaram a entrar, né, tentar voltar a uma vida normal, né, que as pessoas começaram a identificar realmente o quanto estavam adoecidas, né? O quanto estavam ali, né, o quanto novas mazelas foram instaladas nas suas vidas por conta desse período de confinamento, de perdas, né, de luto, de perdas financeiras também,
né? Muita coisa aconteceu. E eu acredito, até hoje, né? Eu percebo que a gente vive ainda essa densidade, né? Por conta de tudo aquilo que a gente passou entre ali 2020 e 2023, 2022, né? Para 2023, né? Eu tenho até hoje uma sensação de que algo, né, ainda não voltou ao normal, né? E talvez não volte mesmo, né? Porque somos novas pessoas, né? Passamos por muitas coisas. Então a gente precisa olhar para isso, né? E uma pesquisa da OAB Nacional em 2023, né, traz essa informação de que 62% dos advogados relataram sinais de exaustão. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental e emocional, né? Fazer terapia, buscar ajuda, né? Elaborar, né? Compreender melhor, né? Como gerir as próprias emoções, porque a gente não consegue ter um desempenho sustentável a médio e longo prazo, né? Saudável, né? Sem essa saúde emocional, né? Porque a maioria de nós aqui acaba sendo ali a pessoa que sustenta o negócio, né? Enquanto dono de empresa. Então, vendo esse olhar, né, da advocacia como uma das profissões mais estressantes, né, eu não preciso nem trazer para vocês aqui uma pergunta se vocês concordam ou não, porque a gente sabe que é uma das profissões mais estressantes, né? Assim como a medicina, né, quem atua ali na área médica, a advocacia porque a gente atua num ambiente de total pressão o tempo inteiro, né? É a pressão do cliente, a pressão do externo, né? A pressão ali com os prazos, né? O compromisso. Então, a gente não pode se ater apenas ao conhecimento técnico. A gente precisa, sim, se especializar, aprender, desenvolver, mas esse conhecimento técnico ele não vai te levar a lugar nenhum se você não desenvolver as suas habilidades, né? A nível emocional e comportamental. Então, a crescente, ela é muito grande, né? Você consegue ter um crescimento muito mais saudável quando você trabalha também a sua gestão emocional. Porque no centro da sua vida, do seu negócio, existe você, né? Dentro desse negócio, né, que é você, muitas vezes, só você, né, você tem ali pressão de todos os lados, né? Tem a sociedade, né, o ambiente que você cresceu, tem o movimento que você precisa fazer, né? Tem os erros que você comete, tem os medos, tem a necessidade de aprender continuamente, né? Tem o medo da rejeição, e aí você não se posiciona, né? Tem aí as decisões, né, a nível, quando a gente fala de governo, né? Então, assim, é a sociedade, é o cliente, é a nossa vida pessoal, né, que não tem como dissociar uma coisa da outra, não tem mesmo, né? A gente precisa produzir, né? Muitas vezes a gente está preso a amarras, né, que são ali amarras invisíveis, né, como uma falta de auto-perdão, uma falta de perdão, né? É uma habilidade de venda que a gente tem que desenvolver, né? Olhar para a liderança. Então, nada disso se sustenta, né? O seu negócio não consegue se sustentar, né? Eu falo aqui de uma forma saudável, se você não olhar para você, né? Então, a gente precisa entender que no centro da nossa vida, no centro da nossa vida, das pessoas que a gente serve, né, de tudo que a gente faz, tem a gente, né? Então, ter esse olhar amoroso para quem a gente é também, né? E olhar também não só para o outro, mas olhar para as nossas necessidades é muito importante, né? Isso nos leva para um outro lugar, né? Um nível de entendimento maior sobre a vida, sobre tudo. Tá? Então, a gente precisa, dentro dessa gestão emocional, desenvolver habilidades, né, que eu acredito que são essenciais. Então, trabalhar o seu autoconhecimento, buscar construir, né, identificar, acessar esse propósito, né? Por que você faz o que faz, né? Por quem você faz o que você faz, né? Aprender a estabelecer limite saudável com o cliente, né, com as pessoas, procurar fazer rotinas, né, com pausas, né, criar pausas que sejam intencionais. Né? Essa hiperrealização, ela adoece.
Então, a gente precisa tratar essa pausa, colocá-la na nossa agenda como algo extremamente importante. Assim como a gente tem muitas áreas da vida, né, para trabalhar, a pausa ela é extremamente importante, né? A gente está chegando aí num período mais de recesso, né? Então, isso, quando eu me formei, lá no início, né, há 20 e poucos anos atrás, não existia, né? Então, o advogado não tinha tranquilidade, né, para pausar. Até hoje, né, em muitos casos não tem, mas, assim, a gente consegue atuar, né, num nível que seja também estratégico quando a gente fala da gestão pessoal, né? Realmente fechar a sua agenda para você, para a sua família, para o seu descanso, né? Tirar um momento da semana que seja o momento do descanso, né? Promover o seu autocuidado, porque isso vai transformar, né, a sua produtividade numa produtividade que seja mais leve, né? Não é trabalhar de segunda a sexta, esperando que o final de semana chegue, né? Só você vai conseguir ter ali uma estrutura melhor, né, de produtividade. Pensar estrategicamente também é uma grande habilidade, né? Focar na solução dos problemas, né? Então, quando você foca na solução, né, você pensa de maneira estratégica, você consegue também se desenvolver, né? Então, focar menos no problema e mais na solução do problema. E resiliência, adaptabilidade, a flexibilidade, né? Desenvolver a sua escuta ativa para que essa comunicação seja eficaz, com menos ruídos, né? Tudo isso é possível desenvolver, né? Para que você possa ter uma advocacia que seja mais tranquila, né? Num nível ali que eu falo estratégico mesmo, né? Isso tem que entrar na estratégia, né? Você tem que entrar na estratégia do seu negócio, né? Então, adquirir essas habilidades para que a vida fique mais leve também, né? E aí eu queria deixar também esse exercício, né, que é um barômetro de energia. Eu gosto muito desse exercício para que você pare em alguns momentos, se você puder fazer toda semana, vai ser maravilhoso, né? Porque isso também é atuar no nível estratégico. É avaliar a sua energia semanal de 1 a 10, né? O quanto está a minha energia essa semana, né? Essa semana que passou, né? Como foi essa semana, né? Qual é o nível de energia que eu estou encerrando a semana, né? Identificar dentro, né, do que você faz, o que drena a sua energia, o que faz que você fique exausto, cansado, né? O que tira a sua energia. Quais são as atividades, quais são as pessoas, quais são os processos, né, que esgotam a sua energia. Conhecer isso, né, identificar isso é fundamental, porque isso vai te ajudar, inclusive, a pensar estrategicamente para que você possa estabelecer parcerias, né? Quando você percebe ali que tem processos, né, que esgotam sua energia, você vai conseguir organizar melhor esses processos, né? Buscar uma solução para organizar, né? Quais são as atividades, né, que esgotam? Você vai começar a pensar estrategicamente. Quais são as pessoas, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que drenam a nossa energia. Então, a gente precisa também encontrar estratégias para quê? Para gerar um afastamento ou uma blindagem, né, desse dreno de energia, né, para que você possa conseguir realmente fazer suas atividades com tranquilidade. E, Deb, não menos... Oi. desculpa te cortar, é só porque a gente já ultrapassou 20 minutos do horário, então se você Tá. puder concluir. Não, já estou encerrando, estou Obrigada. no penúltimo slide, tá? E também identificar o que recarrega a sua energia, né? Então, aqui você também vai identificar e como que você pode protegê-la, né? Isso é importante. Então, aqui, eu vou trazer para vocês um plano de ação que, se vocês puderem printar a tela, tudo bem. Se não puder, não tem problema também. Aqui, dentro desse plano de ação, eu vou trazer para vocês um material que é um material que vocês vão entrar em contato comigo lá no direct do Instagram e vão colocar a palavra assim, plano de ação. Estive na aula, plano de ação. Porque eu vou mandar para vocês um PDF, né, que eu trago esses 6 passos para que você já possa executar para o próximo ano.
é definir um norte, estruturar os seus processos, né, desenvolver a sua equipe, cuidar da saúde, posicionar-se com estratégia e monitorar e ajustar sempre. Então, dentro desse plano de ação, eu trago ali bem separadinho cada um, né, e o que ele tem ali que você pode fazer. Então, vai ser maravilhoso. E a mensagem final que eu quero deixar é dar o primeiro passo, né? Comece com o que você tem, né? Porque transformar o seu escritório em um negócio de sucesso começa primeiro com a sua forma de pensar, né? E com todas essas ações também que você decide, de alguma maneira, realizar com intenção, né? A gente precisa gerar intencionalidade em tudo que a gente faz. Então, revise posicionamento, chame sua equipe para conversar, né? E comece esse planejamento que eu trouxe ainda essa semana, né? Aí eu sei que a gente está numa fase aí, né, de final, todo mundo correndo muito, mas já começa a pensar nesse planejamento para você já começar o ano de uma maneira mais leve. Quero muito agradecer a presença de todos, né? Quero agradecer muito o tempo dedicado de todos vocês, o convite à doutora Raquel. Conectem-se comigo no perfil Isabelle Rocha, que eu vou fornecer esse material para vocês. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para o ano que vai começar. Desejo muito sucesso a todos e estou à disposição. Deixa eu só parar de compartilhar.